Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo bem-haja na sua casa, na sua família, a você que acompanha o Manancial de Vida. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Está aqui em Mateus capítulo 16, o versículo 13 a seguir, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estais nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Que palavra maravilhosa é essa que o Senhor disse, né? Nós vemos aqui esse discípulo Pedro, um discípulo que em toda a sua caminhada de fé, em toda a sua trajetória, por todos os evangelhos, Pedro, ele oscila continuamente entre as alturas e as profundezas espirituais. Aqui, ele estava dando uma resposta maravilhosa a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele estava tendo discernimento espiritual, e ele profetizou aqui uma coisa maravilhosa. Veja que o discernimento de Pedro mostra que ele estava no topo. Neste momento, Pedro estava com o seu nível espiritual muito em cima. Revelou Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas foi durante uma forte tempestade noturna que os discípulos remavam no seu barco com uma dificuldade. Foi quando eles viram Jesus andando sobre as ondas, e depois de recompostos, Pedro pede permissão ao Senhor Jesus Cristo para andar sobre as águas. Jesus lhe dá essa permissão e Pedro anda sobre as águas. Ele estava no topo. Mas exatamente alguns minutos depois, Pedro começa a ficar assustado com a força do vento e começa a afundar. Pedro vai ao vale. Veja que agora Pedro, ele já está começando a descer no seu nível de fé. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao cume da montanha, onde eles viram a glória celestial, o corpo de Jesus transfigurado, estando conversando com Moisés e com Elias. Pedro estava no topo, mas ele fala: vamos fazer uma tenda para nós aqui, para o mestre, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro estava querendo acampar, ele desceu para o vale. Pedro, então, agora, ele começa a ficar oscilante. Quando Jesus é preso, que era o momento de Pedro afirmar a sua fé e que ele era seguidor de Jesus, ele o nega por 3 vezes. Pedro desceu ao vale. Mas após a ressurreição, Jesus marca um pequeno almoço com Pedro, o pequeno almoço da reconciliação. Pedro se reconcilia ali com Jesus Cristo, afirma por 3 vezes a sua fé, e Pedro agora começa a subir ao topo. Jesus fala da sua comissão, e lá no Pentecostes, depois que Jesus já é assunto ao céu, no Pentecostes, quando Pedro recebe o poder, a virtude do Espírito Santo, Pedro prega o Evangelho de uma forma tão especial que quase 3.000 almas são levadas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pedro começa a subir ao topo. Mas um pouquinho mais lá na frente, quando Pedro ele está diante de uma situação onde o Evangelho estava sendo levado para os gentios, Pedro despreza os gentios ao favor de alguns judeus cristãos legalistas. Isso lhe custou uma forte repreensão do apóstolo Paulo. Pedro desceu ao vale mais uma vez. Veja que Pedro está oscilando. O que quer dizer isso? Que todos nós vamos alcançar o topo e também vamos descer aos vales em nossa jornada cristã. Agora,
Qual é o truque para não cair aí? O truque é você não tentar acampar na montanha e nem tampouco você ficar relaxando no vale. O segredo é você continuar seguindo adiante, fazer o que Pedro fez. Pedro seguiu adiante. Pedro foi um passo de cada vez, mas foi chegando até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ir até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, o versículo 13. Então, vai caminhando de fé em fé, que nós também vamos chegar lá. A nossa oscilação espiritual é normal em nossas vidas. O que não é normal é você parar no meio da caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã em nome de Jesus.